Testemunho CCB, a irmã que ouviu a rival confessando. Arrependimento trouxe restauração familiar. O peso de uma rivalidade que durava décadas. A irmã Maria José nunca imaginaria que aquele domingo, 12 de março de 2017, seria o dia em que Deus quebraria uma barreira que parecia intransponível. Desde que se lembrava, a família dela e a família da irmã Ana Lúcia viviam em um clima de tensão silenciosa, daquelas que só quem está de fora não percebe. Era um resmungo aqui, um olhar torto ali, um comentário maldosado nas reuniões de irmãs. Tudo começou há mais de 20 anos, quando o mal-entendido sobre a divisão de um terreno herdado dos avós gerou uma briga feia entre as duas famílias. Palavras duras foram ditas, acusações foram lançadas, e o orgulho ferido de ambos os lados fez com que a mágoa se enraizasse como erva daninha. Maria José, uma mulher de 52 anos, mãe de 3 filhos e esposa de um diácono fiel da congregação cristã no Brasil, sempre tentou viver uma vida de oração e submissão à palavra. Mas confessa, havia noites em que ao se ajoelhar para orar, o rosto de Ana Lúcia vinha à sua mente, e o coração se enchia de amargura. Senhor, eu perdoo, mas a dor ainda está aqui, ela sussurrava, como se Deus não soubesse da sua luta. Seu marido, irmão Paulo, muitas vezes a exortava: mulher, o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Se você não soltar, isso vai te consumir. Mas como soltar algo que parecia grudado na alma? Ana Lúcia, por sua vez, era uma irmã ativa na congregação, sempre presente nos cultos, nas campanhas de evangelismo e nas reuniões de senhoras. Porém, quem a conhecia de perto sabia que por trás daquele sorriso educado havia uma ferida aberta. Ela também orava, também pedia a Deus que tirasse aquele peso, mas a memória da traição, ou do que ela julgava ser traição, era como um espinho cravado. Eles nos roubaram, Senhor. Não foi justo, ela repetia em suas orações noturnas, enquanto as lágrimas molhavam o travesseiro. As duas famílias frequentavam a mesma congregação, sentavam-se em lados opostos do salão, e embora trocassem saudações frias nos cultos, nunca houve um gesto real de reconciliação. Os filhos primos em segundo grau cresceram ouvindo os pais falarem baixinho sobre aqueles pessoas, e a divisão se estendeu às novas gerações. Até que Deus, em sua infinita misericórdia, decidiu intervir de uma maneira que ninguém esperava. O dia em que o silêncio foi quebrado. Era uma tarde de sábado, e a congregação estava em plena campanha de jejum e oração. O irmão presidente havia exortado os fiéis a buscarem a Deus com mais intensidade, pedindo que ele revelasse qualquer coisa que estivesse impedindo a bênção em suas vidas. Maria José, como de costume, chegou cedo para ajudar na limpeza do salão. Enquanto passava o pano no chão, ouviu vozes vindas da sala dos fundos, onde as irmãs mais velhas costuravam as toalhas para a Santa Ceia. Curiosa, ela se aproximou devagar, sem querer ser indelicada. Foi então que reconheceu a voz de Ana Lúcia. Não estava sozinha, a irmã Clara, uma das ancãs mais respeitadas da congregação, estava com ela. E Ana Lúcia estava chorando. Irmã Clara, eu não aguento mais. A voz estava quebrada, sufocada pelos soluços. Todo domingo eu venho aqui, louvo a Deus, mas sinto que meu coração está duro. Eu odeio sentir isso, mas é como se eu não conseguisse perdoar. E o pior é que eu sei que isso está me afastando do Senhor. Maria José segurou a respiração. Era a primeira vez que ouvia Ana Lúcia admitir, em voz alta, que também sofria com aquela situação. Minha filha, o Senhor conhece seu coração, e respondeu a irmã Clara, com a voz calma e cheia de sabedoria. Mas você precisa entender uma coisa: o perdão não é para eles. É para você. Enquanto você segurar essa mágoa, será como um veneno que você mesma toma, esperando que o outro morra. Só que quem morre por dentro é você. Ana Lúcia soluçou mais forte. Mas eles nos fizeram tanto mal, irmã. Meu pai morreu sem ver a justiça feita. Eles ficaram com a melhor parte da terra, e nós ficamos com o pior. Como eu posso perdoar isso? Maria José sentiu o coração bater mais forte. Aquilo doía. Porque em parte era verdade. O terreno havia sido dividido de forma desigual, mas não por maldade, e sim por um erro de medição do cartório. Seu pai, na época, havia tentado resolver, mas o orgulho de Ana Lúcia e de seu falecido pai impediu qualquer acordo. Agora, anos depois, a dor ainda estava ali, fresca como no primeiro dia. Ana Lúcia, a voz da irmã Clara, ficou mais firme. Você acha que Deus não vê tudo? Você acha que Ele não sabe da sua dor? Mas Ele também sabe que enquanto você não soltar isso, você não terá paz. E sem paz, como você vai adorá-lo em espírito e em verdade? Houve um longo silêncio. Maria José, escondida atrás da porta, sentia as lágrimas escorrerem pelo seu próprio rosto. Era como se Deus estivesse falando diretamente com ela também. Eu quero perdoar, irmã.
Eu realmente quero, mas não sei como. A voz de Ana Lúcia estava fraca, quase um sussurro. Então peça a Deus. Peça que Ele te dê forças. E quando você sentir que não consegue, peça de novo. Porque o perdão não vem de nós. Vem dele. Maria José não aguentou mais. Sem pensar, ela empurrou a porta e entrou. O encontro que mudaria tudo. Ana Lúcia e a irmã Clara se viraram surpresas. Os olhos de Ana Lúcia se arregalaram ao ver Maria José ali, com os olhos vermelhos e o rosto molhado de lágrimas. Maria José. Ela murmurou, enxugando rapidamente as lágrimas com as mãos. Eu ouvi tudo, Ana Lúcia, Maria José disse, a voz trêmula. E eu também não aguento mais. As três mulheres se entreolharam. A irmã Clara, percebendo que aquele era um momento divino, se levantou discretamente. Vou deixar vocês duas a sós. O Senhor está aqui. E saiu fechando a porta atrás de si. Um silêncio pesado encheu a sala. Maria José e Ana Lúcia se encaravam, como se estivessem vendo uma a outra pela primeira vez. Não como rivais, mas como duas almas feridas, cansadas de carregar um fardo que não era delas para carregar. Eu também não tenho paz. Maria José confessou, as palavras saindo em um fio. Todas as noites, quando oro, sinto que Deus me pergunta: até quando, filha? E eu não tenho resposta, porque eu também não consigo perdoar. Ana Lúcia abaixou a cabeça. Eu pensava que você não se importava, que você e sua família estavam felizes com o que fizeram. Não foi assim, Maria José balançou a cabeça. Meu pai tentou consertar, mas o orgulho de ambos os lados não deixou. E agora nós estamos aqui, décadas depois, ainda presas a algo que nem foi culpa nossa. Ana Lúcia suspirou fundo. Eu sei, mas é tão difícil. Eu sei, Maria José repetiu, sentando-se na cadeira ao lado dela. Mas a irmã Clara tem razão. Isso está nos matando por dentro. E o pior é que nossos filhos estão aprendendo a viver assim também. Você quer que eles carreguem essa amargura depois que a gente se for? Ana Lúcia fechou os olhos e uma lágrima escorreu. Não. Então vamos fazer um pacto. Hoje, agora. Maria José estendeu a mão. Vamos pedir a Deus que nos ajude a perdoar de verdade. Não por nós, mas por Ele. Porque Ele merece nosso coração inteiro, não apenas os pedaços que sobram depois da raiva. Ana Lúcia olhou para a mão estendida. Hesitou por um segundo. Então, lentamente colocou sua mão na de Maria José. Amém, ela sussurrou. E ali, naquela salinha simples com o cheiro de tecido e cera de assoalho, duas irmãs em Cristo começaram a quebrar uma maldição que durava gerações. A confissão no culto e o choro que uniu duas famílias. Naquela noite, o culto de doutrina estava especialmente cheio. O irmão presidente havia anunciado que o tema seria o perdão que liberta, e muitos corações já estavam sendo preparados pelo Espírito Santo. Maria José e Ana Lúcia sentaram-se uma ao lado da outra, pela primeira vez em anos. Seus maridos, irmãos Paulo e Carlos, trocaram olhares surpresos, mas não disseram nada. Quando chegou o momento dos testemunhos, o irmão presidente olhou para a congregação e disse: Hoje o Senhor tem falado ao coração de muitos aqui sobre perdão. Se alguém tem algo a compartilhar, que se levante. Maria José sentiu o coração acelerar. Ela olhou para Ana Lúcia, que assentiu levemente. Então, com as mãos trêmulas, ela se levantou. Irmãos, eu preciso confessar algo, sua voz ecoou pelo salão. Há muitos anos, minha família e a família da irmã Ana Lúcia vivem em desavença por causa de um terreno. E essa desavença tem nos afastado não só uns dos outros, mas de Deus. Um murmúrio percorreu a congregação. Muitos sabiam da rivalidade, mas poucos imaginavam que fosse tão profunda. Hoje o Senhor me mostrou que eu tenho sido uma hipócrita. Eu venho aqui, louvo, oro, mas no meu coração ainda havia amargura. E eu peço perdão a Deus e a esta congregação por isso. Ela virou-se para Ana Lúcia. E peço perdão a você, irmã. Não quero mais viver assim. Ana Lúcia se levantou, com os olhos cheios de lágrimas. Eu também preciso pedir perdão, sua voz falhou. Eu guardei rancor por anos, e isso tem me impedido de servir a Deus como deveria. Maria José, eu te perdoo. E peço que você me perdoe também. Não houve um som no salão. Todos estavam paralisados, testemunhando o milagre. Então o irmão Paulo, marido de Maria José, se levantou e abraçou o irmão Carlos, marido de Ana Lúcia. E como se fosse um sinal, os filhos das duas famílias também se levantaram e se abraçaram. O choro tomou conta do lugar. Não era um choro de tristeza, mas de alívio, de restauração. O irmão presidente, com os olhos brilhantes, levantou as mãos e começou a orar. Senhor, hoje o Senhor operou um milagre aqui. Quebra toda a cadeia de amargura, toda a raiz de orgulho, e restaura, Senhor, o que o diabo tentou destruir. Em nome de Jesus.
O amém que se seguiu foi tão forte que pareceu abalar as paredes do salão. Os frutos da reconciliação. Nos dias que se seguiram, a mudança foi visível. As duas famílias que antes mal se cumprimentavam, agora se sentavam juntas nos cultos, compartilhavam refeições nos almoços de confraternização e até começaram a planejar um churrasco conjunto para comemorar a Páscoa. Os filhos que haviam crescido ouvindo falas de divisão, agora brincavam juntos no pátio da congregação. O filho mais velho de Maria José, Lucas, de 18 anos, até começou a namorar a filha caçula de Ana Lúcia, Júlia, de 16, algo que antes seria impensável. Mas o maior milagre não foi a restauração entre as famílias, e sim a restauração espiritual de cada uma delas. Maria José, que antes orava com o coração pesado, agora sentia uma leveza que não experimentava há anos. Ana Lúcia, que antes evitava participar dos cultos de joelhos por vergonha de sua própria amargura, agora se ajoelhava com gratidão, sabendo que havia sido libertada. Uma noite, durante a reunião de senhoras, a irmã Clara, que havia sido instrumento de Deus naquele dia na salinha, compartilhou uma palavra. Minhas irmãs, o perdão não é um ato de fraqueza. É um ato de obediência. Quando nós perdoamos, não estamos dizendo que o que nos fizeram estava certo. Estamos dizendo que confiamos em Deus para fazer justiça. E quando fazemos isso, Ele nos dá algo que nenhum juiz, nenhuma terra, nenhum bem material pode nos dar: paz. Maria José e Ana Lúcia se entreolharam e sorriram. Elas sabiam, agora, que aquelas palavras eram verdadeiras. O testemunho que se espalhou. A notícia da reconciliação se espalhou pela congregação e até pelas redondezas. Muitos irmãos que também viviam em desavença vieram até Maria José e Ana Lúcia pedir conselhos. Como vocês conseguiram? Perguntavam. E a resposta era sempre a mesma. Não fomos nós. Foi Deus. Nós só nos rendemos. Em um domingo, o irmão presidente convidou as duas para darem um testemunho mais detalhado durante o culto. Elas contaram como a amargura as havia aprisionado, como o orgulho as havia cegado, e como Deus, em sua graça, havia usado até mesmo um momento de fraqueza para operar um milagre. Se Deus pode restaurar a nossa família, Ele pode restaurar a de vocês também, disse Ana Lúcia, olhando para a congregação. Não importa há quanto tempo dura a briga. Não importa quão profunda é a ferida. Se vocês se renderem a Ele, Ele vai curar. Ao final do culto, várias pessoas vieram até elas chorando, pedindo oração por situações semelhantes. Alguns até confessaram rivalidades antigas que ninguém mais lembrava, mas que ainda doíam. E assim, o testemunho de duas irmãs que decidiram obedecer a Deus se tornou uma semente de restauração para muitas outras vidas. Lições que ficaram. Anos depois, quando já eram avós, Maria José e Ana Lúcia ainda se sentavam juntas nos cultos, agora com seus netos brincando aos seus pés. Elas haviam aprendido que, o perdão não é um sentimento, é uma escolha. Não adianta esperar sentir vontade de perdoar. Às vezes, é preciso perdoar primeiro para então sentir a paz. 2. O orgulho é o maior inimigo da restauração. Foi o orgulho que impediu que seus pais resolvessem a questão do terreno. Foi a humildade que permitiu que elas a resolvessem. 3. Deus usa até as nossas fraquezas para sua glória. Se não fosse a dor que as levou a buscar ajuda, se não fosse o choro de Ana Lúcia que Maria José ouviu por acaso, talvez nunca tivessem se reconciliado. 4. A amargura é um veneno que só fere quem aguarda. Enquanto elas alimentavam o rancor, eram elas mesmas que sofriam. O outro lado, muitas vezes, nem sabia da extensão da sua dor. 5. A restauração começa com um passo de fé. Não foi fácil. Doía admitir que estavam erradas. Doía pedir perdão. Mas valeu a pena. Hoje, quando os jovens da congregação perguntam como lidar com conflitos, elas sempre respondem: meu filho, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, porque amanhã pode ser tarde demais. E então, com um sorriso, acrescentam: e se você acha que não consegue perdoar, peça a Deus, porque Ele pode fazer no seu coração o que você nunca poderia fazer sozinho. Glória a Deus pela sua fidelidade. Testemunho CCB. A irmã que ouviu o rival confessando o arrependimento trouxe restauração familiar. Continuação com novos detalhes, diálogos e aprofundamento espiritual. O peso da convivência após a reconciliação. As semanas que se seguiram à reconciliação não foram fáceis. Embora o perdão tivesse sido selado com lágrimas e abraços, o cotidiano trazia desafios que só a graça de Deus poderia sustentar. Maria José e Ana Lúcia, que por anos evitavam até mesmo cruzar olhares, agora precisavam aprender a conviver não apenas como irmãs na fé, mas como amigas restauradas. Na primeira reunião de oração após o ocorrido, as duas se sentaram lado a lado no banco de madeira da congregação.
O silêncio entre elas era quase palpável, quebrado apenas pelos hinos entoados com fervor. Foi então que a irmã Regina, uma das mais antigas da igreja, se aproximou e com um sorriso sábio sussurrou: "Filhas, o inimigo não desiste tão fácil. Ele vai tentar trazer de volta as lembranças ruins, mas vocês já venceram a batalha mais difícil, a do coração. Agora é só perseverar." Ana Lúcia, com os olhos marejados, respondeu: "Mas irmã, como a gente faz para não sentir aquele aperto no peito quando a gente se lembra do passado?" Maria José, que até então permanecera calada, segurou sua mão com firmeza e disse: "Orando, irmã. Toda vez que vier à memória, a gente ora. Porque se Deus já perdoou, quem somos nós para continuar condenando?" Esse gesto simples, o toque das mãos unidas em oração, selou um novo capítulo entre elas. O teste da confiança, o incidente do empréstimo. Algumas semanas depois, a fé das duas foi posta à prova de uma maneira inesperada. Ana Lúcia, que trabalhava como costureira, recebeu uma encomenda urgente de vários uniformes escolares. O problema era que ela não tinha dinheiro para comprar o tecido necessário. Desesperada, ela pensou em pedir ajuda a Maria José, mas o orgulho a impediu. "E se ela pensar que eu estou querendo me aproveitar?" Ela murmurou para si mesma, enquanto olhava para o céu, como se esperasse uma resposta divina. Mas Deus já havia providenciado. Naquela mesma tarde, Maria José chegou à sua casa com um envelope na mão. "Ana, o Senhor me pôs no coração para te dar isso. Não é empréstimo, é uma bênção. Use como precisar." Dentro do envelope, havia exatamente o valor que Ana Lúcia precisava para comprar o material. As duas caíram em prantos. Não eram lágrimas de alívio financeiro, mas de uma confiança restaurada. Deus é fiel, irmã. Ele não só perdoa, como também restaura o que o pecado destruiu, disse Maria José, enquanto Ana Lúcia, emocionada, respondia: "E pensei que nunca mais ia confiar em ninguém. O Senhor é mesmo maravilhoso." A intervenção dos jovens, um exemplo para a nova geração. A reconciliação das duas irmãs não passou despercebida entre os jovens da congregação. Muitos deles, que cresceram ouvindo os murmúrios sobre a briga, agora testemunhavam o milagre de restauração. Em uma das reuniões da mocidade, o irmão Paulo, líder dos jovens, pediu que Maria José e Ana Lúcia compartilhassem seu testemunho. As duas, inicialmente relutantes, aceitaram o convite. "Galerinha, a gente veio aqui hoje para dizer uma coisa. O ódio cega, mas o amor de Deus abre os olhos", começou Maria José com a voz embargada. Ana Lúcia complementou: "A gente perdeu anos da nossa vida por causa de orgulho. Anos que a gente nunca mais vai recuperar. Mas Deus, na sua misericórdia, nos deu uma segunda chance. E se Ele fez por nós, pode fazer por vocês também." Um dos jovens, o irmão Lucas, que havia crescido ouvindo os adultos falarem da briga, levantou a mão e perguntou: "Mas como a gente faz para perdoar quando a dor é muito grande?" Maria José sorriu e respondeu com uma pergunta: "Você já tentou entregar essa dor para Jesus? Porque quando a gente faz isso, Ele troca a nossa amargura por paz. Não é fácil, não é rápido, mas é possível." O silêncio que se seguiu foi quebrado por vários amém e por jovens que, emocionados, se levantaram para buscar oração. O reencontro das famílias, um banquete de restauração. Um dos momentos mais marcantes da reconciliação aconteceu quando as duas famílias, que por anos evitavam se encontrar, foram convidadas para um jantar na casa do presbítero Silva. A mesa estava farta: arroz, feijão, carne assada, saladas e, é claro, o tradicional café da congregação. Mas o que mais chamava a atenção não era a comida, e sim a atmosfera de paz que agora envolvia aquelas pessoas. O marido de Ana Lúcia, irmão Carlos, que por anos ouvia a esposa chorar por causa da briga, não conteve as lágrimas ao ver as duas mulheres agora rindo juntas. "Eu nunca pensei que ia ver esse dia", ele confessou, enquanto apertava a mão do marido de Maria José. "Mas Deus é maior que qualquer rancor." As crianças, que antes eram proibidas de brincar umas com as outras, agora corriam pelo quintal, rindo e compartilhando brinquedos. Era como se o próprio céu estivesse celebrando aquela restauração. A prova final, a doença e a intercessão. Meses depois, a fé das duas irmãs seria testada novamente, dessa vez de uma maneira dolorosa. Ana Lúcia recebeu a notícia de que sua mãe, que morava em outra cidade, havia sido diagnosticada com uma doença grave. Os médicos não davam muitas esperanças. Desolada, ela correu para a casa de Maria José, que a recebeu de braços abertos. "Irmã, o que eu vou fazer?" "Minha mãe." Ela não conseguiu terminar a frase, caindo em prantos nos braços da amiga. Maria José não hesitou. Ela pegou sua Bíblia, abriu em Tiago 5, 14 e 15 e leu em voz alta: "Está alguém entre vós doente?
Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Naquela mesma noite, elas, junto com o presbítero e outras irmãs, fizeram uma corrente de oração. Não foi uma oração curta ou protocolar, foram horas de clamor, lágrimas e fé inquebrantável. 3 dias depois, o telefone tocou. Era a irmã de Ana Lúcia, ligando emocionada. Glória a Deus! Os médicos não entendem, mas a mãe está melhorando. Eles disseram que é um milagre. Maria José e Ana Lúcia caíram de joelhos, agradecendo a Deus não só pela cura, mas pela confirmação de que a restauração entre elas tinha um propósito muito maior, o legado de um testemunho vivo. Hoje, anos depois daquele dia em que Maria José ouviu, sem querer, a confissão de Ana Lúcia, as duas são um exemplo vivo de como Deus transforma dor em bênção. Elas agora lideram um grupo de oração para mulheres que passam por conflitos familiares. Não falam como teóricas, mas como quem conhece o peso do perdão e a leveza da restauração. Em uma das reuniões, uma irmã chamada Marisa, que estava em meio a uma briga feia com a cunhada, perguntou: "Mas e se a outra pessoa não quiser perdoar? E se ela continuar me odiando?" Ana Lúcia, com a sabedoria de quem já esteve naquele lugar, respondeu: "Filha, a paz não depende da outra pessoa. Depende de você e de Deus. Se você fizer a sua parte, o Senhor vai honrar. Mesmo que a outra pessoa não mude, você vai dormir em paz, porque sabe que está no centro da vontade dele." Maria José acrescentou: "E lembre-se, o perdão não é um sentimento, é uma escolha. Todos os dias, se preciso for, a gente escolhe perdoar de novo." A última lição: o funeral que uniu definitivamente. Um dos momentos mais profundos da jornada delas aconteceu quando a irmã Clara, uma das poucas que ainda guardava ressentimento da antiga briga, faleceu repentinamente. Muitos esperavam que a morte reacendesse velhas feridas, mas Deus tinha outro plano. No velório, Ana Lúcia e Maria José se aproximaram da família enlutada e, juntas, abraçaram a filha de irmã Clara, que chorava inconsolavelmente. A sua mãe era uma mulher de Deus, e a gente sabe que hoje ela está com o Senhor, disse Maria José com voz firme, mas cheia de compaixão. Ana Lúcia completou: "E se ela pudesse falar conosco agora, acho que diria o mesmo que a gente aprendeu, que o amor é mais forte que qualquer mágoa." Aquele gesto quebrou as últimas barreiras. As famílias que antes se dividiam agora se uniam na dor, mas também na esperança da ressurreição. Conclusão: um testemunho que nunca termina. A história de Maria José e Ana Lúcia não é apenas sobre duas mulheres que se reconciliaram. É sobre o poder de Deus de transformar corações endurecidos, de usar até mesmo nossas fraquezas para sua glória e de nos ensinar que a verdadeira vitória não está em ter razão, mas em ter paz. Hoje, quando jovens ou irmãos mais novos perguntam como elas conseguiram superar tanto ódio, elas sempre respondem com um sorriso: "Meu filho, não foi a gente. Foi Deus. A gente só se rendeu a Ele." E então, com os olhos brilhando, elas acrescentam: "Se você está carregando uma mágoa hoje, entregue para Jesus, porque Ele não só perdoa como também restaura. E a restauração dele é muito mais bonita do que a gente poderia imaginar. Glória a Deus pela sua fidelidade." Agora com mais de 17.000 caracteres, incluindo novos eventos, diálogos profundos, detalhes do cotidiano na CCB e um desfecho ainda mais impactante.